Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, o mercado de fundos imobiliários continua aqui com excelentes oportunidades. Temos visto aí vários fundos imobiliários bons com descontos muito interessantes. Então, aproveite aí as oportunidades para poder comprar esses ativos baratos. Entre esses ativos, pessoal, que está sendo negociado aqui abaixo do que seria o seu preço justo, tem um BTLG11, que é um ativo muito bom, que eu particularmente gosto bastante, tenho aproveitado aí para poder comprar ele, especialmente abaixo aqui dos R$100, no meu ponto de vista, é um excelente preço para se comprar. Atualmente ele está custando aqui na casa dos R$97, e seu preço justo, se descermos aqui, seria os R$104,57. Então o desconto realmente está muito bom, seu VP está aqui de 0,93, então ele está com deságio aí de aproximadamente 7%. Vamos aproveitar aqui para poder analisar o seu último relatório gerencial, que é correspondente aqui ao mês de setembro, que saiu recentemente. Então, dessa maneira, a gente vai ver como é que o fundo ele vem se desempenhando e vocês vão ver que realmente é uma excelente oportunidade de investir no BTLG11. Como eu já havia mencionado, o seu preço está aqui na casa dos R$ 97,31, dividend yield de 9,42%, VP de 0,93%, o fundo tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 7 milhões. Se descermos aqui também, podemos notar que ele tem um patrimônio de 4,5 bilhões, então é um fundo muito grande, e seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor aqui de 78 centavos por cada cota. Então, esses daí são alguns números do BTLG11. Aqui no seu relatório gerencial, que como eu já mencionei é correspondente ao mês de setembro desse ano de 2024, a gente pode ver alguns outros números sobre ele. Primeiramente, aqui podemos notar que ele continua com 22 imóveis, lembrando que ele está em processo de compra de mais outros imóveis, de 13 aproximadamente, duração média dos seus contratos é de aproximadamente 4 anos, vacância financeira de apenas 2% e área bruta alocável de 858 mil metros quadrados. Descendo mais um pouquinho aqui, temos outros pontos interessantes a se considerar, principalmente aqui, onde ele menciona aqui que o fundo ele assinou um documento para a venda de 2 ativos, um localizado na Bahia e outro em São Paulo, e o valor potencial de transação é de aproximadamente 60 milhões de reais. Sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes e à assinatura dos documentos definitivos. Então, o fundo ele pode vir aí agora a vender mais 2 ativos que atualmente ele tem, um localizado na Bahia, como mencionou, e outro em São Paulo. Ele menciona aqui também sobre a alocação de capital, no caso, as compras que o fundo está fazendo. Essas compras precisavam passar aí por algumas condições precedentes para que pudessem ser aprovadas. Porém, aqui ele menciona que essas condições foram superadas na última semana de setembro de 2024. Ele menciona que agora o fundo segue com o processo para o fechamento da transação previsto para ocorrer nas primeiras semanas de outubro. Ele menciona também que essas transações vai ter o valor aproximado aqui de 600 milhões de reais. Então são aqueles novos ativos que eu mencionei que o fundo está em processo aí de compra, o que vai aumentar ainda mais a quantidade de ativos que o fundo ele tem. Aqui, pessoal, podemos ver o demonstrativo financeiro de resultados correspondente ao mês de setembro de 2024. Então, de maneira resumida, podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve um resultado imobiliário, no caso uma receita bruta de 38.887 mil reais, o que equivale aqui a 90 centavos por cada cota. Então esse foi o valor que o fundo ele gerou por cada cota, 90 centavos. Porém, o fundo ele teve despesas que somaram o valor aqui de 3.434 mil reais, o que equivale a 8 centavos por cada cota. Então se pegarmos a sua receita bruta, que foi essa daqui, e diminuímos pelas suas despesas, o fundo ele ficou com resultado líquido de 35.453 mil reais, o que equivale a 82 centavos por cada cota. Porém, o valor que o fundo ele distribuiu em rendimentos foi de 33,7 milhões de reais, o que equivale a 78 centavos por cada cota. Então, o fundo ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos para os seus cotistas, mostrando assim que ele teve um resultado positivo. Atualmente, o BTLG11 ele conta aqui com 63 inquilinos, então ele tem uma quantidade muito grande de inquilinos, e aqui ele mostra quem são os seus 20 principais locatários. Então tem empresas aqui realmente muito boas, como Açaí, Amazon, Ambev, Braskem, BRF, Mercado Livre, Madeira, Natura, entre outras empresas. Coca-Cola também está aqui na lista. Então atualmente os principais inquilinos que o BTLG11 ele tem são bons inquilinos. Então dificilmente esse fundo vai levar calote de algum desses inquilinos. Não quer dizer que não possa acontecer, ninguém sabe o futuro, né? Porém atualmente os seus 20 principais inquilinos são empresas realmente muito sólidas, empresas boas,
que traz assim uma maior segurança para o investidor. Aqui também, pessoal, podemos notar com respeito ao mês de reajuste dos seus contratos. Então, durante esse mês de outubro, haverá reajuste em 9% dos contratos atuais do BTLG11. Então, isso vai trazer aí um acréscimo na receita do fundo. Outro ponto interessante aqui é sobre a geografia dos seus imóveis. Então, no caso, a localização, né? Ele tem imóveis aqui em São Paulo, Minas, Bahia, Ceará e Santa Catarina. Especialmente aqui em São Paulo, que corresponde a 85% dos seus imóveis estão localizados lá, e em Minas, que corresponde a 7%. Então, são ativos aí muito bem localizados. Para poder fazer o reajuste anual dos seus contratos, ele usa aqui o índice IPCA, que é seu principal indexador em 90% desses contratos. Ele usa também o índice GPM em 10% desses contratos. Com respeito ao setor de atuação dos seus locatários, tem inquilinos aqui de segmentos diferentes, como logística, e-commerce, alimentos e bebidas, varejo, papel e celulose, farmacêutica, entre outros. Então, ele é bem diversificado com respeito à área de atuação dos seus inquilinos. Além disso, o BTLG11 ele tem aqui 3 tipos de imóveis, porém se destaca em especial de logístico, que corresponde a 93% dos imóveis que atualmente ele tem. Porém, ele também tem ativos aqui que são industrial e 1% de varejo. A vacância financeira do fundo continua aqui de 2%, uma vacância muito baixa, né? Se levarmos em consideração aí o tamanho do fundo, que atualmente é o segundo maior fundo imobiliário de logística que existe. A alavancagem do fundo atualmente, ele tem uma dívida aqui de 153 milhões de reais, o que é uma alavancagem muito pequena, levando em consideração que o fundo ele tem um caixa aqui de 1,8 bilhão de reais. Então a alavancagem não é uma dor de cabeça para o BTLG11. Aqui podemos notar a localização de alguns dos imóveis que atualmente o BT, ele menciona aqui que 9 dos 22 ativos que ele tem estão localizados a um raio muito próximo da capital São Paulo, entre 30 até 60 km da capital. Então estão muito bem localizados. Por que é interessante, pessoal, a localização desses ativos? Porque ativos muito bem localizados, eles apresentam uma vacância física relativamente baixa ou totalmente zero, e o aluguel desses ativos geralmente é muito maior em comparação com ativos que estão mais distantes. Então, o aluguel de um ativo que está próximo aqui da capital São Paulo é muito maior do que um ativo que está no interior. Então, a localização faz uma grande diferença para os fundos imobiliários. E aqui, por último, a gente pode conferir a localização de cada um dos ativos que o BTLG11 ele tem. Um ponto que eu gosto bastante é que ele tem aqui ativos que são novos, né? Como vocês podem ver aqui, o ativo lá de Cajamar é novo, de Cajamar 1 e 2, né? São ativos novos, o de Ribeirão Preto também, de Jundiaí. Então, são ativos bons que tem aqui também selos de qualidade. Então, os imóveis atuais do BTLG11 não se tem o que questionar. São ativos realmente de qualidade, além também de seus inquilinos serem inquilinos de qualidade, né? Serem empresas aí sólidas, boas, que traz uma maior segurança. Então, pelo menos na minha visão, é um fundo que vale muito a pena aí você tirar um tempinho para estudar e, quem sabe, investir. Aqui, de modo geral, a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos seus ativos. Então, ele mostra o nome do ativo, a localização dele, o tamanho, a participação do fundo. Outro ponto interessante aqui é a participação do BTLG11 nesses ativos. Na maioria, 100% é do fundo. Só tem esse daqui da Natura, lá na cidade de São Paulo, que ele tem 8% de participação. Ele mostra aqui também a vacância correspondente a cada um dos ativos e também a porcentagem de receita correspondente de cada um dos seus imóveis. Então é um fundo, pessoal, que pelo menos na minha opinião, vale muito a pena você investir, especialmente abaixo dos R$100, que apresenta uma excelente oportunidade de você comprar um bom fundo imobiliário de logística com desconto muito interessante. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o BTLG11, realmente é um bom fundo para se investir? Deixe aí seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.